Muito bem. Vamos dando continuidade aqui à nossa série de posts. Essa semana a gente está falando das dificuldades de implementação do Lean. Então, ontem a gente falou do famoso efeito serrote, né? Eu vou lá, consigo implementar, volto para trás, consigo melhorar um pouquinho, depois de um tempo volto na condição anterior. E isso muito acontece porque as pessoas que estão fazendo não sentem importante a atividade para elas. E hoje a gente vai falar de um outro grande ponto, quando a gente está implementando, faz atividade, consegue até implementar, consegue, mas não consegue mostrar o resultado. Por quê? Por que que isso acontece? A gente até consegue, faz o plano, implementa, está todo mundo pertencendo, todo mundo envolvido, mas o resultado não está aparecendo. Por que que isso não aparece? A gente entende que existem dois grandes problemas nesse tipo de situação que acontece muitas vezes. Um deles, qual que é? Um deles é quando a gente está atuando, né? A gente cansa de falar do muri, murar, mudar. Muitas vezes a gente está atuando só no mudar, né? Só nos desperdícios. Só que eu tenho grandes muris, né? Tenho grandes condições insuficientes de processo, que me impedem de fazer o processo. Aí eu estou atuando ali naquele desperdício, só que coisas muito maiores me impedem de demonstrar esse resultado. Dando um exemplo mais concreto, eu estou ali reduzindo a quantidade de passos de um operador, só que eu tenho grandes falhas de entrega de matéria-prima. Eu estou reduzindo, vou reduzir 2, 3 passos do operador num processo, só que eu fico com a linha parada horas e horas porque faltou matéria-prima. Então aí, é claro, o processo não vai aparecer, não vai estar evidenciado isso economicamente dentro da empresa. E outro ponto que pode estar acontecendo também, ou quando o meu KPI é muito falho, quando aquilo que eu tenho que como demonstrativo é falho. Então, qual que é o mais comum disso estar acontecendo? Porque o meu KPI é feito por rateio, pela média. Na média é assim. E aí eu tenho dificuldade de mostrar. Quando a média é tudo na média e eu sou um ponto dentro dessa média, o meu resultado não vai aparecer, é claro. Dando um exemplo concreto para todo mundo entender, eu posso melhorar demais a eficiência energética, né, o consumo de energia elétrica de uma máquina. Né? Só que essa uma máquina, eu tenho 1000 máquinas dentro da fábrica, e essa uma máquina é feita por rateio das 1000. Mesmo que eu desligue essa máquina, se o efeito econômico dela, né, no consumo de energia elétrica vai ser 0,1%. Ou seja, vai ser muito pouco significativo essa redução do consumo de energia elétrica, que é extremamente importante para qualquer lugar. Só que se o KPI é o rateio da fábrica como um todo, não vai aparecer e vai ficar muito complicado da gente demonstrar esse efeito da redução que foi feita. Não é isso, Yoshida? Exatamente, Borgomoni. Assim como você falou, né? Prioridade, né? Muri, prioridade maior, ou seja, todas as condições insuficientes para o resultado acontecer, né? Mudar, né? Ou murar, né? Perdão, que é incerteza, tudo que não me deixa ter certeza. E principalmente, né? Quando a gente definiu a atividade, porque eu não enxergava isso, eu posso estar fazendo um negócio que é tremendamente insuficiente para dar reflexo no todo. Então, se eu consigo enxergar o MURI, principalmente, que é a condição insuficiente, eu começo a ter um plano de atividade de algo mais representativo que pode ter um resultado maior, né? E não ser ofuscado pelo aquele monte de coisas que estão em volta, né? Se eu fizer coisa muito pequena. E por que que isso acontece muitas vezes nas empresas? Porque o pessoal cobra as melhorias. E quando cobra de modo inadequado, por exemplo, quantidade de melhorias, é mais fácil fazer as melhorias pequenas e, por consequência, difícil mostrar resultado. Então, começa a gerar aquela sensação de faço, 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 mas não aparece o resultado. Na verdade, foi a dificuldade ou da forma da nossa organização não ter sido suficiente para atacar problemas relevantes, né, que causam efeito. Ou seja, de certa forma, trabalhar da forma que o resultado não aparece é porque a gente não está conseguindo priorizar para as tarefas realmente importantes, né? Exatamente isso. Então, extremamente importante a gente ter ali os nossos KPIs, né, muito bem organizados, de maneira que a gente consiga demonstrar, e depois a parte de implementação, a gente tem que priorizar aquilo que é mais grave, que é mais importante,
Faz o primeiro que é mais grave, depois vai indo para as outras atividades. Então, primeiro o murir, depois o murar, depois o mudar. E aí sim a gente vai conseguir demonstrar o trabalho, demonstrar aquilo tudo que foi feito, tá certo? Extremamente importante. Para vocês continuarem seguindo a gente, segue a gente lá na página do LinkedIn da Winners Alliance. Tem um link aí para vocês, super tranquilo, clica lá, vai estar seguindo a gente. Aí vocês vão receber esses vídeos todos os dias, mais todos os nossos posts, mais saber das nossas próximas atividades e vai estar verdadeiramente conectado com a gente, tá certo? Então, clica lá, não perde mais tempo não e se conecta com a gente. Imensa gratidão e amanhã a gente volta com mais conteúdo. Até Até mais. Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.